Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso momento de estudos aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 3 das Leis Morais, capítulo 8 da Lei do Progresso, e hoje é uma continuação do tema da sessão passada, que tem por título Os Povos Degenerados. Uma continuação hoje da pergunta número 789 do Livro dos Espíritos, que a gente começou na sessão passada. Então, a pergunta número 789 diz assim: o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia unidos, formando uma só nação? E a resposta, então, na continuação da sessão passada: não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado ao progresso, podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar, da época da civilização, a viver no seio do mesmo povo ou de outro, e é claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que este favor? Que merecimento tem este homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que, nesse período milenar, tivessem tempo de progredir. Diariamente, porém, morrem criaturas em todas as idades. Incessantemente se renovam na face da terra de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígio de seus antigos habitantes. Contudo, de barbárie que era, ela se tornou mais policiada. Que foi que progrediu? Foram os indivíduos, outrora bárbaros? Mas se esses morreram há muito tempo? Teriam sido os recém-chegados? Mas se suas almas foram criadas no mesmo momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie, e forçoso será então admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie as almas mais perfeitas. Comparemos essa teoria do progresso com o que os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo da civilização tiveram a sua infância como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado que atualmente se encontram, de sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que de futuro se criem almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura, ao mesmo tempo da sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante no sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusiva de bons espíritos que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformados. Da teoria vulgar, ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas que foram a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. Então a explicação aqui está no seguinte sentido: se existe a comparação de duas teorias, ou o homem é criado no momento do nascimento, então não existe uma vida anterior,
e finda, porque se existe uma única existência, essa existência é criada então no momento do nascimento e é terminada na morte, né? Essa é uma teoria. E outra teoria é que existe então a alma imortal e existem vidas passadas e também existirão vidas futuras. É checagem desses dois métodos, dessas duas teorias, né? Se a gente sabe, e a comparação aqui está no sentido de uma sociedade, de uma civilização, que em determinado tempo existia a barbárie, existia o atraso, existia a falta de conhecimento, existia pouca ciência, tinha pouco desenvolvimento intelectual, e essas sociedades, com o passar do tempo, foram adiantando e foram se movimentando no sentido do progresso, no sentido que a gente tenha hoje, quer dizer, nós não temos hoje costumes e o que se tinha na época da Idade Média, por exemplo, se a gente considerar no tempo, né? O Brasil, quando foi descoberto por Portugal, e aqui vieram os primeiros, é muito diferente daquele que nos encontramos agora. O que provê essa evolução se, segundo a teoria da unicidade das existências, quer dizer, se a gente tem uma única existência, como é que teria havido o progresso, já que todos nascemos e morremos e temos uma vida só? Como é que o progresso feito pelas gerações anteriores seria passado às gerações seguintes? Como é que nasceriam crianças que estão mais adaptadas e com uma racionalidade mais desenvolvida, uma intelectualidade mais desenvolvida, porque rapidamente, a partir quando se oferece o estudo, elas evoluem muito rapidamente, por isso que a sociedade progride e evolui. Como é que isso se procede se existe uma única vida? Isso fica sem explicação. Por mais que a gente dissesse, mas as gerações anteriores deixaram tudo escrito, deixaram tudo feito, e as novas gerações ocupam o ensino que ficou registrado, que ficou escrito. A gente sabe que nenhum de nós tem a capacidade de ler toda a literatura que já foi feita até hoje. Toda a ciência, todo o conhecimento que está acumulado, para ser retomado por uma geração seguinte que não tivesse convivido com aqueles conceitos, daria um trabalho muito grande. A gente passaria mais de 200 anos tentando ler, aprender todas as questões que já foram desenvolvidas no passado, para só depois de aprender tudo aquilo, desenvolver mais um pouquinho. E de que maneira que, a cada geração, segundo esse conceito, o incremento de evolução seria muito menor, porque você teria um trabalho muito mais grande de entender tudo aquilo que já foi feito para construir alguma coisinha depois. E o que acontece com o progresso é exatamente diferente, é exatamente o contrário disso, né? A gente tem que, a cada novo ciclo de geração, as evoluções se dão muito mais rapidamente. Então, aquilo que levava as grandes descobertas, que se levavam 500 anos, 300 anos, 200 anos para acontecerem, elas acontecem hoje num ritmo de décadas, às vezes de alguns anos. Com diferença de alguns anos, grandes avanços são dados. Como é que isso é possível? É possível segundo o Espiritismo, segundo a doutrina espírita, porque nós somos seres imortais, somos seres que já tivemos e teremos múltiplas existências. Então, quando a gente reencarna, quando a gente aparece novamente aqui, a gente já vem de alguma maneira, por mais que não tenha uma criança quando nasce não sabe ler e escrever, ela precisa ser treinada para aprender a ler e escrever, ela já tem no seu íntimo um conhecimento muito grande. E rapidamente ela recobra todas aquelas capacidades. Por isso que a gente encontra as crianças hoje fazendo uma evolução muito rápida em relação ao conhecimento, em relação à capacidade de aprendizagem, e que fazem com que mais rapidamente elas possam ser colocadas num estágio, à medida que vão evoluindo, a contribuir com a evolução, com o progresso, e desenvolvem novas coisas, que elas já vêm com pré-conhecimento. Isso é muito mais claramente visto quando a gente pega crianças que têm um talento que parece um talento nato. Algumas para música, que desde muito cedo tocam vários instrumentos, ou um talento especial para línguas. Tem crianças que desde muito cedo, sem ter nenhum conhecimento anterior, falam várias línguas espontaneamente. A gente tem vários exemplos de crianças que são superdotadas, vamos dizer assim, porque têm capacidades que vêm já parece que prontas. O que explica essas capacidades prontas? Não é a configuração do cérebro, não é a maneira como os neurônios estão colocados dentro da caixa craniana. Isso não tem explicação para essas capacidades, a não ser
que a gente considere que existiu um aprendizado anterior. Cada um de nós, quando a gente olha para as nossas facilidades e dificuldades, tem um certo favoritismo quando vai para a escola. Uns têm facilidade em matemática, outros têm facilidade em artes, outros têm facilidade em literatura. Cada um de nós tem uma certa facilidade. Algumas matérias são mais difíceis e outras matérias são mais fáceis, né? O que dá essa diferenciação? Se não um pré-conhecimento, se não a gente já ter trabalhado certas disciplinas em existências anteriores, de maneira que quando a gente vem para cá, fica muito mais fácil a gente recordar aquilo que já foi aprendido rapidamente, ou tomar conhecimento com aquela ciência, com aquela informação, se conecta muito facilmente com conhecimentos anteriores e faz com que a gente possa progredir muito mais rapidamente em cima desses conhecimentos que estão sendo colocados agora. Assim como funciona para o indivíduo, funciona para o todo. Isso explica por que a sociedade também evolui muito mais rapidamente. Isso é uma comprovação da pluralidade das existências, né? Porque todo o contexto lógico dessa situação permite com que a humanidade evolua muito mais rapidamente. Se a gente considerar que é muito mais justo, né? Existe muito mais justiça, por que Deus criaria algumas criaturas, algumas almas, para serem colocadas num momento de barbárie, onde lhes faltaria o essencial, muitas vezes a própria alimentação, a vestimenta e tudo a ser construído numa vida bastante difícil, e a gente sabe, por historiadores, que a vida era muito mais curta, né? As vidas eram muito mais em tamanho muito menores, né? O homem vivia 20, 30, 35 anos no máximo, não passava disso. O avanço da sociedade fez com que, através das conquistas da sociedade, a gente fosse dilatando o tempo de existência, o tempo de vida, de maneira que a gente tem hoje médias de 78, 80 anos. O número de centenários, como eu já disse, já passa de milhões no planeta. Isso tudo proporcionado por conta dos avanços que a gente teve com a ciência. Então, alguém que Deus teria criado para ser colocado agora, teria uma vantagem tremenda daquela alma que foi criada para ser colocada lá no início, vivendo num ambiente hostil, completamente diferente, tendo que correr de predador todo dia para se manter vivo, passando frio, passando fome e tendo que descobrir tudo o que precisava fazer. Então, não existiria justiça divina se existissem essas duas situações. Mesmo colocando no tempo atual, o que justifica que alguns sejam bem nascidos, nasçam em famílias que têm boas posses, que têm bons cuidados, que têm tudo que tem necessidade sendo colocado de uma maneira bastante fácil, e outras que nascem num ponto, ou numa família, ou numa cidade, ou num lugar que lhes falte às vezes o necessário, que tenha problema de alimentação, que tenha problema de moradia, que tenha problema de saúde. O que faz com que um ser seja criado com uma doença congênita e um outro ser sendo criado plenamente saudável? Onde existiria a justiça divina se a gente considerar essas situações? E assim, o que tem de diferença entre essas situações? Essa semana saiu uma notícia bastante interessante. Uma vereadora de Pernambuco, se não me engano, fez um relato bastante estúpido. Diz que as mães que têm filhos com problemas na realidade, receberam castigo de Deus, como se Deus castigasse previamente alguém por alguma coisa. O que a criança tem a ver com essa história? Não tem a mínima lógica, não tem a mínima coerência nesse tipo de pensamento. Deve existir uma razão para que essas coisas aconteçam como acontecem. E a razão a gente encontra no Espiritismo com o conceito da multiplicidade das existências. A gente tem, por consequência de vidas passadas e projeção do que a gente tem que aprender para vidas futuras, experiências diferentes. E uma das experiências pode ser justamente essa, tanto para os pais que recebem um trabalho bastante grande, bastante penoso, que é cuidar de uma criança deficiente, que tem, por conta disso, exige uma dedicação bastante grande, mas que está justificado pelo aquilo ser temporário e com uma certa serventia, com um certo objetivo. Da mesma maneira que aquele que hoje tem uma vida mais tranquila poderá receber no futuro uma incumbência, uma responsabilidade diferente quando o seu desenvolvimento, quando a sua missão, quando a sua necessidade
for assim requerer. Porque através das experiências que a gente passa, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, que a gente adquire sabedoria. Então é pelas complicações que a gente tem que faz com que a gente se interesse por certos assuntos, com que a gente ganhe experiências, com que a gente desenvolva certas capacidades. E é esse desenvolvimento de capacidades que fica armazenado no espírito. Então o espírito cresce porque ele conhece mais, porque ele sabe mais. E o saber mais não é só através de livros, mas é muito também de relacionamentos, em como se relacionar com as pessoas, como lidar com problemas difíceis, como lidar com problemas de saúde, como a partir dessas experiências, às vezes dolorosas, a gente adquire o conhecimento necessário para a gente se tornar um espírito mais sábio. Aqueles espíritos que estão mais adiantados, que já adquiriram uma certa sabedoria, passaram necessariamente por todos esses processos de desenvolvimento e viveram experiências múltiplas, em cada uma delas aprendendo um pouquinho para chegarem na posição que estão hoje. E se estão hoje numa posição de mais sabedoria, é justamente porque aprenderam. Do mesmo jeito que tenderemos a aprender também. Isso define a lei do progresso. Todos iremos caminhar no sentido da progressão, no sentido da evolução. Para que a gente aprenda todas as lições, precisamos passar por todos os capítulos, precisamos passar por todas as situações que trarão para a gente o conhecimento. Não só o conhecimento emocional e de relacionamento, mas também o conhecimento científico, o conhecimento das coisas com que a gente aprende. Já que existe um parâmetro bastante democrático, né? O dia continua tendo 24 horas para todas as pessoas. E cada minuto continua tendo ainda 60 segundos. E cada ano, 365 dias sem os quebrar. Então, se todos temos essa capacidade, temos essa mesma disponibilidade onde aplicar o nosso tempo, cada um de nós aplica esse tempo de uma maneira diferente. Alguns aplicam esse tempo estudando, outros aplicam esse tempo trabalhando, outros aplicam esse tempo se dedicando a uma determinada causa. Não dá para ficar sem fazer nada. Cada um de nós acaba ocupando o tempo de uma maneira diferente. Onde a gente aplica o nosso tempo é que está o desenvolvimento da sabedoria que a gente vai ter. Então, quando a gente pega alguém que não teve a possibilidade nessa existência de fazer nenhum estudo formal, que não pôde ir para a escola, não pôde aprender a ler, a escrever, não fez colégio, não fez faculdade, não fez pós-graduação, não fez doutorado, não fez nenhuma formação formal, né? Não tem nenhum curso formal, mas que viveu, por exemplo, muito tempo dedicado a, por exemplo, cuidar da agricultura, cuidar da terra, cuidar das plantas, cuidar daquilo que é o contato com a natureza e cuidado com o relacionamento com as outras pessoas com que convivia. Não significa que essa vida foi perdida, mas que ela está dedicada a um determinado tipo de conhecimento. Quando a gente encara dessa maneira, até mais fraternal, a gente olhar para qualquer pessoa e entender que a pessoa pode não saber o que você sabe, mas ela sabe uma outra coisa diferente do que você. E essa troca pode se estabelecer de uma maneira muito mais rica, na maneira em que a gente tenha curiosidade, que a gente tenha interesse em descobrir onde é que você investiu o seu tempo até agora. O que você fez com o tempo de vida que você teve até agora? Nada é desprezível, porque toda a experiência que é dada acaba trazendo uma espécie de conhecimento diferente. Isso valoriza as pessoas, valoriza o próximo, nos coloca muito mais fraternos, por mais que estejamos falando de experiências diferentes, são justamente conhecimentos diferentes e que devem ser valorizados na relação com o outro. Isso faz com que todo mundo seja colocado no mesmo nível e ninguém seja melhor do que ninguém, porque no final das contas nós dedicamos o nosso tempo a alguma atividade e isso define aquilo que a gente sabe. Então isso é bastante interessante e ajuda a entender esses aspectos de como é que a evolução se deu. Partindo então para um outro tema agora civilização, mais um tema do capítulo 8 da Lei do Progresso. Pergunta número 790. É um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E a resposta: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. E aqui uma lembrança, né? Na natureza não existe preto e branco, entre preto e branco existem vários tons de cinzas diferentes, aqui inúmeros tons de cinza, infinitos tons. A mesma coisa com todas as cores. Então nada acontece na natureza de uma maneira abrupta, a mudança não se dá de uma maneira
muito rápida, muito bruta. Ela se dá tempo sempre gradativamente. Então, para que o ser encontre a madureza, ele precisa passar por um processo de desenvolvimento, de adolescência e de aprender, de testar, para poder chegar à maturidade. A mesma coisa com as sociedades. A gente poderia encarar que, por exemplo, vamos fazer uma comparação bastante rústica, né? A gente pode entender que uma criança muito novinha, à medida em que ela é muito frágil e que ela depende muito da gente, é muito bonitinha, muito gostosinha, muito legal, é muito gostoso de ver, de brincar. E uma criança que evolui e entra para a adolescência, por exemplo, e começa a entrar, por conta do processo da adolescência, ser um pouco mais ríspida, porque começa a tentar testar o mundo, testar as coisas, ganhar habilidade, então tem uma certa tendência a se deslocar, e muitas vezes por estar testando pode estar rompendo com barreiras que foram estabelecidas no processo da infância. A gente poderia dizer que um adolescente então é menos evoluído do que uma criança, já que o comportamento dele é mais agressivo do que o comportamento de uma criança. Mas isso não tem a mínima lógica, né? O ser precisa evoluir. De maneira que quando a gente pega as sociedades hoje, essas comparações filosóficas em relação à vida na sociedade, no mundo civilizado, ser pior do que a vida de um ponto muito mais inferior, como por exemplo os índios, é uma comparação muito parecida. Enquanto que os índios têm uma convivência muito mais natural, muito mais adequada com a natureza, e a vida na sociedade muitas vezes despreza a natureza ou prejudica a natureza, não significa necessariamente que a vida numa tribo seja muito melhor ou muito mais evoluída do que uma vida na sociedade. O que existe são graus diferentes de desenvolvimento que precisam ser considerados. Uma sociedade mais evoluída, passando da adolescência e encontrando a maturidade, acabará chegando num ponto de maturidade da própria sociedade, onde as coisas se dão de uma maneira muito mais estável, muito mais evoluída, vamos dizer assim. É a comparação que a gente tem também, que se faz sempre quando a gente pega um país que é um país jovem, como o Brasil, e tenta comparar com um país mais antigo, como a Finlândia. Quer falar, mas é muito mais desenvolvido lá, o povo lá é muito mais educado, as coisas funcionam muito melhores. É lógico, nós estamos comparando um adolescente com alguém que está na maturidade. Então é preciso considerar essas questões. O que vale para o micro, vale para o macro. Então, quando a gente olha a vida na sociedade, a sociedade, na continuidade da sua evolução, alcançará e descobrirá maneiras mais adequadas e equilibradas de convivência, de maneira que todo aquele progresso que foi acumulado até então seja utilizado de uma maneira boa e que não atrapalhe, não estrague a natureza, saiba conviver com a natureza, mas ainda assim continue se desenvolvendo, continue desenvolvendo conhecimento e continue crescendo e evoluindo cada vez mais. Item A da pergunta número 790. Será racional condenar-se à civilização? E a resposta? Condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. O processo de evolução é um processo natural e normal, um processo divino. Assim a gente vai evoluir com certeza. Nós passaremos a ser espíritos mais evoluídos. Isso não dá para fugir. Isso é uma lei divina e natural. Então, a progressão acontecerá. Quando existem processos na vida da sociedade, da civilização, por exemplo, que não são adequados ou que são ruins, né? Por exemplo, a violência que acontece nas grandes cidades, condene aqueles que são violentos, mas não a vida na sociedade, porque não é a vida na sociedade que é culpada da violência. A culpada da violência é a falta de equilíbrio de administração da sociedade para aqueles que lá vivem. Então é preciso que a gente consiga adequar as coisas de uma maneira para conviver adequadamente e não simplesmente negar qualquer tipo de evolução, tentando voltar à barbárie. Se a gente fizesse assim, a gente estaria ainda nos dias de hoje nas cavernas, estaremos vivendo nas cavernas sem ter construído casa nenhuma, sem ter cuidado de criação de animais, sem ter plantado, vivendo só de extrativismo e com certeza a gente estaria em uma situação muito pior do que a gente está hoje. Pergunta número 791. Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E aí a resposta, né? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. E aqui o processo do desenvolvimento. A gente já comentou em algumas questões passadas que é muito mais fácil o desenvolvimento da inteligência do que o desenvolvimento da moral.
O desenvolvimento da inteligência ele avança muito mais rapidamente. A ciência avança muito mais rapidamente do que o avanço da moral. Então, o ser ele alcança o desenvolvimento intelectual, porque isso está disponível basta querer e dedicar-se, está nos livros, está no conhecimento, está nos cursos que você pode fazer. O conhecimento moral depende de uma dedicação diferente, uma dedicação que dá muito mais trabalho, uma dedicação de relacionamento, uma dedicação de um aprendizado muito mais profundo do que aquele que se pode obter através dos livros. Por isso que a gente considera que a civilização se tornará melhor quando o desenvolvimento moral leva a alcançar níveis maiores do que aqueles que o nosso conhecimento intelectual alcançou hoje. Né? Essa disparidade, desnível entre conhecimento moral e evolução intelectual causa esse gap, essa distância que parece que a vida na sociedade não tem futuro ou que não seria o indicado. Mas sim, é evolução. Para esperar o fruto, precisamos passar pela flor. Estamos passando do momento da flor. 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. E aqui, como a gente querer que um adolescente se torne adulto muito rapidamente? Ele precisa passar pelas fases. Ele não pode querer que uma criança aprenda e se comporte como adulto. Porque ela precisa do seu desenvolvimento, precisa dos seus testes, precisa de experimentação. A sociedade acontece da mesma maneira. A sociedade precisa experimentar e colher os frutos, às vezes amargos, dessa falta de desenvolvimento moral, para a partir dali aprender e buscar o desenvolvimento moral. Quando a sociedade começar a buscar o desenvolvimento moral, então a gente começará a se livrar da mesma maneira que a gente, quando vai amadurecendo, começa a não cometer mais os mesmos erros que a gente cometia quando mais novos. Né? Tudo é uma questão de progressão. E tem a da pergunta 792. Não será também porque criando novas necessidades suscita paixões novas? Ou seja, o fato do avanço tecnológico, da ciência avançar, define para cada um de nós novos desejos, novas paixões, e por causa disso a inclinação de buscar essas paixões, a satisfação desses novos desejos, dessas novas necessidades que são criadas, acaba arrastando o homem para a falta do desenvolvimento moral, vai só para o desenvolvimento intelectual? E a resposta é, e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. É tudo um caminho, tudo uma evolução a ser alcançada. Pergunta número 793. Por que os indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhece-la, eis, pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que se faz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, e em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta, de nascimento, por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, em que as leis
nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, em que com menos parcialidade se exerça a justiça, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, em que exista menor número de desgraçados, enfim, em que todo homem de boa vontade seja certo de não lhe faltar o necessário. Progresso na legislação humana. E aqui a consideração. Parece um pouco utópico, mas é o caminho onde a gente tende a chegar. A gente já começa a desbravar certos aspectos. Quando a gente olha essas características e vê uma sociedade onde o tratamento seja igualitário para todos os indivíduos, independente da opção, independente da crença, independente da raça, independente do quanto ele possa contribuir ou não com a sociedade, essas questões estão em discussão exatamente nesse momento no nosso planeta. Vivemos um momento muito grande de discussão a respeito da diversidade, seja ela de todo tipo. Não precisa voltar muito tempo atrás para comparar como era o tratamento indigno dado às mulheres, por exemplo, em comparação com os homens, sempre o privilégio dos homens em relação às mulheres. Em determinada época, as mulheres não tinham nem direito a voto, não eram nem consideradas como sendo pessoas, eram consideradas como propriedades, inicialmente dos pais, depois do marido. Isso só para citar alguns exemplos. Em relação à escravidão, que considerava aqueles seres humanos que eram colocados sob a tutela de outros como sendo objetos, a ponto de serem valorizados e trocados, como se fossem objetos. A gente evoluiu bastante nesse sentido. Embora exista ainda alguns resquícios que a gente encontre aqui e ali, a gente já reconhece como sociedade e já começa a colocar na legislação esses direitos adquiridos, esses tratamentos igualitários, os tratamentos da diversidade, as discussões entre os casamentos que começam a acontecer agora, entre pessoas do mesmo sexo, orientações sexuais diferentes, tudo isso está sendo trazido à baila agora, que é para a gente encarar e desenvolver na própria legislação e na sociedade um tratamento igualitário. A lei deve ser igual para todos, desde que você não prejudique o outro. Direitos iguais para todos. Esse é o objetivo. Isso acontece na sociedade em maneira em que algumas minorias começam a se levantar, e é normal que isso aconteça, né? E exigir o seu tratamento igualitário, exigir que sejam tratados como pessoas, sem nenhum detrimento em relação ao tratamento dos outros. Não se está querendo privilégios, está querendo simplesmente tratamento igualitário, reconhecimento como seres humanos. Isso está muito mais alinhado com a caridade, com a bondade, com o tratamento fraternal, com o desenvolvimento mais harmonioso. Então, quando a gente começa como sociedade a discutir essas questões, para mim é um sinal claro que a gente já começa a mirar em virtudes mais evoluídas e começamos a reconhecer, se não de uma maneira às vezes agradável, de uma maneira forçada, porque nós ainda dependemos de ter legislação. Então é preciso que aqueles que tratam pessoas com racismo sejam punidos legalmente e arquem com as consequências disso, para que a sociedade aprenda a perceber que isso tem um custo e para que as coisas sejam modificadas. Então é preciso que exista regulação social para que novos ditames de regulação, de convivência sejam dados. Quando a gente não precisar mais desse tipo de legislação, porque assim será, né? Basta a gente... Tem um exemplo bastante usual que se coloca. Há pouco tempo atrás, não era obrigatório a utilização de cinto de segurança nos veículos. Quando se colocou a legislação sobre a obrigação de usar, nossa, que droga, que porcaria, agora eu sou obrigado, não, porque isso é ruim, porque é difícil, porque atrapalha. Ninguém mais discute o assunto hoje, porque todo mundo encara e aceita e sabe por que deve ser utilizado, e sabe o valor que isso tem na segurança. Então, certas questões que parecem ser impostas na sociedade, como leis de regulação de convivência social, para aqueles que estão e que não acompanhavam essa questão, pode parecer uma coisa meio dura, meio difícil de ser estabelecida. Mas para aqueles que vêm e nascem e começam a evoluir nessa sociedade com esses novos
direcionamentos, passa a ser a coisa mais natural. Então é preciso que a gente se renove, a sociedade se renova porque seres que estão aqui morrem e depois, quando retornam para a sociedade novamente, numa próxima existência, já vêm mais preparados para a convivência naqueles novos parâmetros que a sociedade está colocada. Assim a sociedade evolui. E isso demonstra como a lei do progresso age de uma maneira bastante forte e faz com que a sociedade evolua. Isso garante que a sociedade vai melhorando, que estaremos, se a gente considera isso, que estaremos melhores no futuro. E não como a sociedade perdida, como alguns consideram. É a barbárie, estamos voltando, o mundo está perdido mesmo, porque o mundo vai acabar, porque desse jeito não tem condições, porque a gente só chama a atenção dessas coisas hoje, que sempre existiram, mas porque a gente precisa, de uma certa maneira, regular essas questões. A gente precisa trazer essas coisas para serem discutidas para a sociedade, para trazer a lógica e estabelecer regras de convivência social. Quando essas leis são colocadas e passam a entrar em validade, começam a ser observadas e aqueles que não cumprem passam a ser penalizados, é que a gente vai ter uma modificação na sociedade. A gente vai ter uma sociedade melhor. E essa questão não é, e o interessante disso é que essa evolução não é uma evolução que se dá por conta de processos de ideais de uns ou de outros, ou de partidos políticos de um ou de outro lado, mas porque é uma evolução divina e natural. Então elas acontecerão independente de quem esteja, porque é uma evolução do mundo. O mundo precisará se colocar num patamar mais amistoso, mais amigável, mais fraterno, mais de respeito, para que a gente possa evoluir como sociedade. Quando a gente aprender a conviver com os diferentes, e principalmente com aqueles que pensam diferente de nós, de uma maneira mais objetiva, a gente vai poder se contribuir, a gente vai poder saber justamente aquela diferença que eu disse, entre onde você investiu o seu tempo e onde eu investi o meu tempo, a gente pode se juntar e usar o conhecimento que cada um tem diferente para construir uma sociedade diferente, para construir um mundo melhor. Então, nesse ponto é que a gente vai, como sociedade, evoluir bastante rapidamente. Pergunta número 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? E a resposta? Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem as suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. E a gente já comentou algumas vezes que as leis humanas, na realidade, são um espelhamento, uma inspiração nas leis divinas e naturais. Só que as leis humanas, elas são colocadas para aquele tempo, para aquela sociedade, para aquele momento histórico. E elas servem para aquele povo naquela situação. Com o passar do tempo, naturalmente elas vão evoluindo e vão sendo modificadas. E novas questões vão sendo colocadas, vão sendo agregadas na lei humana. A orientação é que quando a gente se guiar pela consciência, a gente não precise mais de leis humanas. Porque, na realidade, todo o princípio e todas as leis naturais, como a gente já discutiu nos capítulos anteriores, está impresso na nossa consciência. O que falta é a gente passar a considerar a nossa consciência para medir as nossas atitudes. A gente ainda tenta, muito, como crianças mimadas, fugir daquilo que é certo e que é errado, tentando achar meios escondidos de se valorizar, achando que está se dando bem, achando que está se valorizando. Então é a diferença que a gente tem na sociedade hoje ainda, mesmo tendo leis e algumas pessoas que se utilizam das leis ou se utilizam dos buracos entre as leis para poder se valorizar, se ganhar, ter uma certa posição privilegiada, são na realidade seres que ainda estão aquém do desenvolvimento, que precisam se desenvolver mais. À medida em que a gente, como espíritos, começa a tomar consciência de que, como eu disse, a diferença entre o bem e o mal que a gente discutiu lá atrás, em que é mais fácil, mais rápido, mais proveitoso, eu vou muito mais rapidamente no sentido da felicidade, se eu seguir as leis divinas ou naturais, ou seja, se eu seguir a consciência, se eu seguir aquilo que é realmente certo, é o caminho mais curto e mais rápido para a verdadeira felicidade. Não adianta tentar achar atalhos, ou achar desvios, ou achar maneiras de agir
contra as leis divinas e naturais, porque isso é o mal, né? A gente já comentou. O mal é seguir as leis, não seguir as leis divinas ou naturais, mas seguir o sentido contrário delas. Porque quem sofrerá as consequências do mal é aquele mesmo que segue essas leis, ao contrário das leis divinas ou naturais. Sofrerá as consequências. Pode não sofrer as consequências imediatamente, mas sofrerá as consequências do seu próprio desenvolvimento, de maneira que um dia aprenderá que é mais rápido seguir as leis divinas e naturais. Então, na medida em que a gente, como sociedade, como espíritos, formos evoluindo e nos colocamos melhor, a gente começará a adotar a consciência, e aí você não precisará conhecer legislação, leis, para saber se você deve ou não fazer as coisas. Alguém aqui fica estudando Código Penal para saber se deve ou não deve fazer o dia a dia, o que você faz? Isso é dado para os advogados, é dado para os juízes, porque eles devem conhecer as leis civis. Não para o povo normal. Não que não seja bom conhecer, mas porque a gente não precisa, porque a gente tem um ditame muito maior que a nossa consciência do que deve ou não deve ser feito. O ideal e a consequência é que no futuro a gente não precise mais de legislação. Mas isso, logicamente, ele vai demorar muito tempo ainda para se desenvolver como sociedade. Bom, a gente fica por aqui e a gente retorna então com a continuidade desse tema Civilização, do capítulo 8 da Lei do Progresso, do livro 3 das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até lá!